Olá a todos, eu sou o Vítor, sou membro e coordenador da Iniciativa Liberal no Montijo e estou aqui hoje para um webinar muito especial, um webinar sobre Smart Cities, com o André Ribeiro, o nosso candidato à Assembleia Municipal de Montijo, o João Pereira, o nosso candidato à Câmara Municipal do Montijo, o Ricardo Amado, membro da Iniciativa Liberal do nosso núcleo aqui do Montijo, e, por fim, o nosso convidado especial e especialista em Smart Cities, o André Oliveira. Eu agora vou deixar o André fazer uma pequena apresentaçãozinha, porque este webinar vai ser um pouco diferente do que nós estamos habituados. Vai começar com uma apresentação do André, a explicar o que é este conceito das Smart Cities, que há muita gente que não sabe, e a explicar o que é possível de fazer dentro deste tema. E depois, no final, passamos para uma parte mais de discussão, em que vamos ver como é que isto pode ser aplicado aqui ao nosso concelho. Então, André. Obrigado, Vítor. E boa noite a todos. Confirmem-me só que já estão a ver aqui o ecrã e que já posso começar. Estou aqui com o ecrã. Já está. Muito bem, muito obrigado e obrigado aqui à Iniciativa Liberal pelo convite para participar aqui nestas sessões do Muito Mais à terça-feira. Portanto, o meu nome é André Oliveira, eu trabalho aqui na área das Smart Cities há cerca de 6, 7 anos. Tive a oportunidade de trabalhar lá fora, na Europa, em UK, mas também nos Emirados e agora mais recentemente, nos últimos 3 anos, tenho estado aqui em Portugal a acompanhar os desenvolvimentos aqui da nação portuguesa a ir de encontro a estes conceitos de cidades inteligentes e como é que nos transformamos e melhoramos a nossa vida nas cidades. Este tema acaba por ser um pouco denso e, portanto, aqui o desafio era como é que a esta hora, a competir com o Festa a Festa, a gente conseguia trazer este tema de forma mais light e que criasse aqui o interesse das pessoas. E, portanto, optámos por fazer aqui uma divisão mais simples, começar pelo óbvio, discutir um bocadinho o que são as cidades inteligentes e fugir aqui às definições da internet e ser um bocadinho mais pragmáticos. Discutir também como é que de facto se alcança este objetivo, que na verdade vamos perceber que não é um fim em si próprio, é um processo contínuo, e como é que ele se deve ir fazendo com mais sucesso do que lições aprendidas com o que correu mal. E finalmente, também vamos fazer algo muito importante quando se está a fazer estas análises e a escolher aquilo que deve ser a prioridade para as nossas cidades, analisar casos de sucesso, em particular vamos ver 3 casos de sucesso cá em Portugal, de 3 projetos, de 3 áreas completamente diferentes, todos portugueses, e que, quem sabe, poderá também fazer sentido replicar algum no Montijo. Portanto, começando com o que são cidades inteligentes. Enfim, não é uma pergunta fácil, porque de facto as cidades não são uma pessoa, não são uma entidade, não há uma mailbox, a gente possa mandar uma pergunta a perguntar se eles são inteligentes ou não, e é um conceito que é um bocadinho difícil de classificar. Eu acho que facilita a gente pensar nos o que é que são os principais componentes de uma cidade e perceber o que é que as distingue uma cidade inteligente de uma cidade que não está tão otimizada. Portanto, o mais óbvio, e que saltará à vista de todos certamente, é as infraestruturas, não é? Infraestruturas mais recentes, ou infraestruturas otimizadas, ou infraestruturas adequadas às necessidades das comunidades que estão nas cidades. E, portanto, obviamente que uma cidade inteligente será uma cidade em que estas infraestruturas se destacam pela positiva, por estarem bem mantidas, por serem otimizadas e por estarem adequadas àquilo que se faz nessa cidade. Há aqui um segundo vetor muito importante quando se fala de cidades, que é a parte governamental, o governo, que governa a cidade, neste caso no papel da Câmara Municipal, como expoente máximo, e depois a parte toda de estrutura que existe abaixo. E aqui, de facto, as cidades inteligentes caracterizam-se necessariamente por governos que são ágeis, que são proativos, que conseguem, de forma eficiente, resolver os problemas que lhes são levantados pela comunidade, mas também pelo contexto. Portanto, tudo à volta, as cidades não são ilhas e, portanto, estes governos têm que ter a capacidade de criar essas pontes, de criar esse dinamismo e de se adaptar e conseguir fazer isto de forma eficiente no custo e no tempo, seguramente. Finalmente, há aqui um terceiro componente quando falamos de cidades, que também será óbvio, que é a comunidade, não é? E a comunidade aqui divide-se tipicamente nos que vivem na cidade, os que vão trabalhar à cidade e os que visitam a cidade. Naturalmente que há cidades que têm um pendor mais turístico, os problemas que advêm dos que visitam terá um impacto diferente de outras, onde realmente o peso maior sejam da comunidade que vive e que dorme na cidade e que faz ali o seu dia-a-dia dos dias de semana e especialmente também dos fins de semana. Aqui uma cidade inteligente geralmente caracterizam-se por cidades que estas comunidades são altamente participativas.
participam e sentem que vale a pena participar nas iniciativas da cidade, nas iniciativas mais políticas, mais técnicas, mais operacionais, discussão de ideias, implementações de projetos e, portanto, as cidades inteligentes têm comunidades muito participativas e que, no fundo, são felizes, não é? São felizes naquilo que fazem, são felizes onde estão, sentem que a cidade lhes dá resposta aos problemas e que lhes facilita a vida e de facto, uma cidade só pode ser inteligente se tiver a resolver os problemas das pessoas e endereçar as suas necessidades. Agora a seguir vamos falar aqui um pouco de alguns exemplos do que são cidades inteligentes. E quando a gente pensa quais é que são as cidades inteligentes ou as cidades que nós consideramos inteligentes, eu trago-vos aqui 2 exemplos. Um que se calhar vai, enfim, ser um bocadinho mais desafiante. Mas, enfim, desafio-os a pensar, enfim, olhando aqui para trás no tempo, porque as cidades inteligentes não são um tema seguramente deste milénio, não são um tema dos últimos 10 anos, são um tema que vem desde sempre. Isto é apenas uma forma diferente de analisar as cidades, e uma cidade que seguramente, se nós formos analisar, vamos chegar à conclusão que era inteligentíssima, era um expoente máximo de desenvolvimento que havia, que era Roma, na altura, enfim, do Império Romano. Estamos a falar há cerca de 2000 anos atrás, uma cidade com uma infraestrutura muito desenvolvida para a época, portanto, em termos de comparativo com outras cidades, era uma cidade inteligentíssima, se calhar enfim, tecnologicamente falando, o mais conhecido em termos de infraestrutura da cidade, estamos a falar da disrupção que foi o saneamento, tanto do ponto de vista de trazer água potável para os centros urbanos e metrópoles, como do ponto de vista de escoamento das águas sujas, e portanto aqui foi uma disrupção tecnológica. Foi uma cidade que acompanhou os desenvolvimentos do seu tempo. Se a gente pensar que foi uma cidade que foi central no Império Romano durante 900 anos, enfim, é pensar que Portugal existe mais ou menos ao mesmo tempo, e portanto é uma cidade que acompanhou as necessidades evolutivas das suas populações que lá habitavam e do Império de forma mais transversal. Portanto, seguramente Roma, analisada segundo aqueles vetores do que é que seria uma cidade inteligente, era uma cidade muito inteligente, especialmente para a época. O segundo exemplo que eu vos trago aqui, de outra cidade inteligente, e agora num plano já mais enfim, contemporâneo, aqui dos nossos tempos, é um vídeo que eu vou passar sobre uma cidade que se chama Masdar, é uma cidade nos Emirados Árabes Unidos. O vídeo tem legenda, está em inglês, mas tem legendas, portanto é cerca de 2 minutos. Fazemos aqui uma pausa para todos vermos o vídeo e depois então retomamos aqui a discussão se considerariam esta, se calhar, o exemplo máximo do que é uma cidade inteligente nos dias de hoje. Welcome to Masdar City, the city of possibilities. A daring and evolutionary journey to build the world's most advanced and sustainable community. A city with an eye for a better future. Masdar City is centrally and strategically located next to Abu Dhabi Airport, from where major international markets can be reached within hours. The city is built using traditional Arabic architecture combined with modern technology and design. Narrow walkways capture the wind and provide shade, making the perceived temperature 10 degrees cooler in Masdar City than elsewhere in Abu Dhabi, encouraging a healthy and comfortable lifestyle, where everything is within walking distance. The buildings are powered by clean energy, constructed using green building materials and designed to reduce energy and water consumption by 40%. This modern work-life space is made possible by the forward-thinking approach in designing every detail of Masdar City, making it the green print for cities across the world. But this is just the beginning. Masdar City will grow one neighborhood at a time, adding new businesses, schools, restaurants, apartments, and so much more. Eventually, over 90,000 people will live and work in the city. Throughout the expansion, residential, cultural, and commercial areas will be interwoven with parks and a wide variety of services and amenities. Residents and visitors can leave their cars behind and enjoy the open and pedestrian-friendly neighborhoods. Integrated, clean and smart transportation systems, including a fleet of electric vehicles and driverless cars, keep the city accessible and livable as it grows. Masdar City is a vibrant place. It brings together a diverse range of tenants and professionals, creating a unique business climate. The city is a free zone that welcomes companies both large and small.
With the Masdar Institute of Science and Technology at the city's core, they can count on highly skilled graduates and opportunities for research partnerships. When we set up our company, it was as simple as 1, 2, 3, 3 steps and 5 days. That's all it took to start up in Masdar City. Office space is immediately available and taxes and import tariffs are non-existent. Setting up our company in Masdar City gave us a competitive edge in the Emirates and around the globe. Join us and the many other companies who have chosen Masdar City to be the home of their business. Muito bem, espero que tenham gostado aqui do vídeo. Acho que se calhar concordaram comigo que é aquilo que se aproximará daquilo que é o conceito que muitos de nós têm do que é uma cidade inteligente, uma cidade do futuro. Enfim, no vídeo percebemos que é uma cidade de facto com em todos os pontos em termos de visão, desde a arquitetura, a mobilidade, a energia, climatização, sustentabilidade. Se repararam, toda a parte de digitalização, toda a parte da ponte com a academia, toda a parte da ponte com o ecossistema empresarial e até se calhar um tema que nós não estamos muito habituados aqui na Europa, o facto de lá não se pagar impostos. Portanto, acho que era mais de facto um selling point importante desta cidade. No entanto, gostava também de partilhar convosco que de facto, infelizmente talvez, esta cidade não vingou, ou não vingou até agora as expectativas que foram criadas. Foi um projeto começado em 2006, foi uma cidade criada essencialmente do zero, não havia ali infraestrutura naquele sítio. E era uma cidade que tinha tudo, tinha visão, tinha tecnologia, tinha, enfim, dinheiro para gastar, tinha musculatura para poder fazer o investimento, mas faltou-lhe algo que é óbvio, não é? Faltou-lhe a componente da comunidade, faltou-lhe a componente da criação de uma comunidade identitária que sentisse que era ali o espaço dela e não resistiu às crises, não resistiu em 2009 à crise financeira, depois não resistiu mais recentemente à crise pandémica e de facto as cidades do futuro, a conclusão é que eu acho que é justo chegarmos aqui, não serão certamente cidades que seja só uma questão de tecnologia, são cidades inteligentes, são cidades inteligentes na infraestrutura, em termos de comunidades participativas, governos ágeis, conseguem trabalhar bem o contexto onde estão, conseguem ser âncoras de desenvolvimento na região. São cidades que se focam essencialmente em resolver os problemas e em pensar nos problemas também do amanhã, portanto, conseguir antecipar, conseguirem ser proativas a resolver esses problemas. E de facto, para criar cidades inteligentes não chegam novas tecnologias, estamos muito mais a falar de um processo contínuo de transformação que tem que ser eficiente para conseguir acompanhar o ritmo de expectativa das pessoas que vivem nessas cidades e que querem contribuir para os projetos há aqui uma falácia grande de começar na tecnologia e por haver um bom projeto que foi um sucesso noutra cidade, se importarmos diretamente essa solução, seguramente fará a nossa cidade mais inteligente. Isto é um erro, e é um erro que enfim, em Portugal não se comete assim tanto, quiçá porque de facto temos de ser muito criteriosos onde gastamos os investimentos que fazemos ao nível das cidades, mas que enfim, que acaba por ser um poço fácil de cair. E é muito importante começar antes nos processos, começar antes nos problemas, e a tecnologia virá, naturalmente, é muito normal que assim o seja, para resolver parte desses problemas. Portanto, isto faz aqui o resumo do que é que espero que vos tenha motivado aqui a pensar um pouco o que é uma cidade inteligente, assim, numa perspectiva mais terra a terra e não entrar aqui em grandes definições. Vamos seguir aqui para a próxima parte, que de facto fala um bocadinho do processo de criar uma cidade inteligente e depois então finalmente aqui para os casos de sucesso antes de passarmos aqui para a parte da discussão mais aberta. Portanto, em termos de criar uma cidade inteligente é preciso pensar quais é que vão ser os pilares de desenvolvimento, não é? Os projetos existem tipicamente divididos por estes 6 pilares, sendo que um projeto não tem necessariamente estar apenas enquadrado num. Cada projeto tem seguramente uma componente um pouco de todos e terá uma preponderância maior para um deles. Portanto, temos aqui alguns exemplos. Portanto, o crescimento urbano, geralmente muito ligado à parte da expectativa dos cidadãos, porque o aumento de pressão, o desenvolvimento da cidade cria de facto expectativa dos cidadãos que se vai resolver os problemas. Depois temos aqui outros pilares também muito típicos de pressões orçamentais e também do
ponto de vista de fundos e de promoção do investimento, portanto, tipicamente, havendo pressão orçamental para se baixar os custos, é necessário encontrar uma solução mais otimizada para algum tipo de aparelho na cidade. E depois temos a questão dos fundos, que também incentivam que haja projetos de determinada área a acontecer. Também existem fundos, e que muitas cidades implementam, para dinamizar o próprio tecido empresarial da cidade, e isso também traz, naturalmente, projetos inovadores na cidade. Finalmente, há muitos projetos que estão a ser feitos em Portugal na ótica pura e simplesmente da sustentabilidade, melhorar os nossos rácios de CO2, de pegada de carbono, portanto, melhorar a sustentabilidade da sociedade portuguesa, a curto, mas também a médio e longo prazo. E depois também, obviamente, há projetos de inovação e alterações nas cidades que advêm de legislação, porque a cidade não é uma ilha, está sujeita à lei portuguesa, está sujeita a alterações de lei da Assembleia da República e, portanto, obviamente, tem que se adaptar e criar novos projetos quando há alguma alteração na lei que assim o justifique. E, portanto, os projetos acabam por estar a ligar estes pilares e são estes é que são os motores de criação de cidades inteligentes. É melhorar cada um destes pilares, os problemas inerentes de cada um destes pilares, que construímos uma cidade mais eficiente. Quais é que são os fatores de sucesso para os projetos de Smart Cities e para os projetos das cidades inteligentes? E aqui é falar em particular na realidade portuguesa. Portanto, eu diria que há aqui três, enfim, verdadeiros fatores. Há dois que são mais óbvios e transversais a outras cidades pelo mundo fora. Há aqui um terceiro que, de facto, é mais relevante naquilo que é a forma como hoje em dia se financia estes projetos. Portanto, do ponto de vista das equipas, as equipas do município têm que estar capacitadas, têm que ter lá as pessoas que percebem quais é que são as soluções que há no mercado, têm que ter bons contactos com equipas que lhes permitam saber o que é que há de melhor e o que é que está a ser feito lá fora, e isto implica ter boas parcerias, ter uma boa rede de relações com o contexto da cidade, e implica necessariamente um envolvimento muito grande dos decisores e das pessoas da comunidade para trazer ideias, para trazer projetos e para fazer os projetos acontecer. Portanto, isto é o primeiro grande fator de sucesso. Quando as equipas humanas não estão devidamente capacitadas, quando não estão conectadas entre si, tanto do ponto de vista da comunidade como do ponto de vista das equipas internas das câmaras municipais, é difícil que os projetos tenham o sucesso que seria de expectar. Depois há aqui outra roda dentada também muito relevante, tem a ver com os promotores tecnológicos, tem a ver com o ecossistema de empresas que há disponível na cidade, e aqui na cidade não é necessariamente que tenham a sede na cidade, mas que operem na cidade, tenham uma oferta para a cidade, e aqui também entram necessariamente a parte das parcerias com a parte académica. Também é muito importante para conseguir dinamizar estes processos de Smart Cities, que muitas vezes acabam por ser processos iterativos de testar e depois ir melhorando a solução que foi implementada. Porque, de facto, é muito raro ver duas soluções idênticas que funcionam em duas cidades. A solução, o desenho, o conceito será seguramente equivalente, mas depois a afinação e esta questão de iterar sobre estes projetos para afinar e para ficar a tirar o máximo proveito possível é algo que só se faz se tivermos esta boa rede de promotores tecnológicos a trabalhar connosco e eles também tiverem essa capacidade de melhorar a solução. Finalmente, e aqui específico para Portugal, de facto, enfim, a realidade que vivemos aqui na sociedade portuguesa é que, enfim, os grandes projetos de investimento são feitos à boleia dos fundos que vêm maioritariamente da Europa. Portugal vai agora mudar o quadro de financiamentos que também vai impactar os financiamentos autárquicos, no âmbito então do 2030, que vai substituir o 2020, e também no plano de recuperar a resiliência de Portugal, o chamado PRR, que vai trazer aqui um conjunto de mecanismos de financiamento para projetos muito relacionados com a digitalização, com a transformação verde e com a resiliência até de uma componente mais social. Portanto, uma cidade inteligente que quer fazer projetos inovadores e trilhar este caminho de ser cada vez mais eficiente e de encontro às expectativas da sua comunidade, terá necessariamente de conhecer muito bem estes fundos que vêm aí, quais é que são as alturas certas para se candidatarem, que tipo de projetos é que podem, de facto, financiar através destes fundos. Eu agora gostava de partilhar aqui convosco, enfim, aproveitar aqui os restantes minutos que nos sobram,
partilhar aqui convosco três referências em Portugal. Portanto, isto são projetos considerados de Smart Cities em Portugal, de 3 áreas completamente diferentes. Julgo que alguns eventualmente poderão ser reaproveitados em alguma medida aqui no Montijo, mas isto, enfim, discutiremos seguramente a seguir. Portanto, o primeiro exemplo que vos trago é do estacionamento inteligente em Cascais. Portanto, é um projeto, na verdade, teve várias partes, teve várias soluções diferentes, e eu aqui destacaria, de facto, a possibilidade das pessoas que têm instalada a app do Mobi Cascais, que é a aplicação de mobilidade que rege as bicicletas partilhadas, os autocarros públicos, enfim, a mobilidade em Cascais, conseguirem saber em real time, portanto, na app, quais é que são os lugares que estão livres na via pública. Portanto, não estamos a falar de lugares de estacionamento privados, não estamos a falar de lugares apenas em parques com cancela, onde ou será mais fácil contar a quantos lugares é que estão livres. Estamos a falar de estacionamento em via pública, com acesso livre, e de facto conseguem saber se determinada zona da cidade está muito congestionada, tem os parques, esses lugares muito ocupados, ou estará mais livre, e com isso, de alguma forma, planear a sua mobilidade para ser mais eficiente e, idealmente, até mais verde. Também tem uma funcionalidade que eu acho que é muito querida em muitas cidades e que muita gente sente que precisa, tem de facto a capacidade de detecção automática de carros em segunda fila e, de alguma forma, depois, enfim, dar esta informação à equipa de mobilidade da cidade, que toma as medidas necessárias, enfim, muitas vezes apenas uma questão de sensibilização, não necessariamente apenas a parte fiscal. Segundo exemplo que eu também gostava de trazer aqui agora mais relacionado com a abertura da cidade, o criar um ecossistema que seja autoalimentado e que ele próprio gere ideias e gere projetos. Então, temos aqui um fantástico caso de Lisboa, que é chamado, enfim, Lisboa Aberta, é o nome da iniciativa. É uma plataforma de dados abertos da cidade, onde a cidade de Lisboa, distribui e disponibiliza tanto a startups como a parte da academia, como também aos cidadãos, se assim os quiserem, um conjunto de dados da cidade de Lisboa que permite então criar e pensar em soluções alternativas, soluções diferenciadas, soluções inovadoras pela comunidade, não é? Portanto, não é apenas pelos órgãos camarários, não é apenas pelos departamentos, é também pelas startups, pelos hubs tecnológicos, pelas cidades, e esta informação permite criar soluções que, nascendo em Lisboa para resolver problemas de Lisboa, quiçá podem ser produtos de mercado para depois estas empresas crescerem lá fora e tornarem-se referências no mercado internacional. Finalmente, o último exemplo que eu vos trago aqui, enfim, é um exemplo se calhar até mais público, mais conhecido, é o projeto do Waterbip, que é um projeto, enfim, do Grupo Águas de Portugal. Em particular, a empresa EPAL é aqui a cabeça de cartaz do projeto e quem dinamizou o projeto. É um projeto que permite aos cidadãos de Lisboa, neste caso, terem as leituras automáticas do seu contador da água. Portanto, permite que deixem de receber faturas que são estimativas, são as leituras reais, que aconteceram de 15 em 15 minutos, portanto deixam de ser agregados, e isto permite à EPAL avisar as pessoas quando há um problema com a entrega de água naquela casa, por exemplo, excesso de consumo ou até uma fuga de água, e conseguem notificar as pessoas através de SMS ou e-mail e, de facto, sensibilizar as pessoas para a utilização mais responsável da água e antecipar algum problema que possa haver real, não é? De haver uma fuga em casa e por alguma razão não estar lá ninguém, ou até durante a noite, as pessoas estarem a dormir e conseguem então antecipar esse tipo de situações e é um projeto muito interessante. Portanto, eu trazia-vos estes 3 projetos de exemplo, que só alguns poderiam ser de alguma forma reaproveitados no Montijo, com peso e medida. Espero ter-vos convencido que as Smart Cities, enfim, não são uma definição, são um processo, e é importante termos cidades com vontade de fazer esta transformação contínua. Não é um tema que está diretamente indexado a nenhum tema de tamanho da cidade. Qualquer cidade pode ser mais inteligente e portanto, é um desafio que todos devem abraçar e que requerem a participação de todos, de quem governa, das infraestruturas e estarem atualizadas e das comunidades que habitam nas cidades. Portanto, muito obrigado aqui pelo vosso tempo. Passo aqui a palavra de volta ao Vítor, que julgo que vamos passar aqui para um modelo de mais interativo e discussão. Bem, obrigado André pela explicação e pela explicação do que é uma Smart City
e pelo walkthrough disto tudo e depois no fim pelos exemplos mais práticos. E nós de facto vimos que nós já temos exemplos de Smart Cities implementados em Portugal e com coisas a funcionar muito bem, não é? Principalmente até em sítios muito perto, não é? Deste o exemplo de Lisboa e Cascais, e no caso de Cascais eles têm uma situação que é uma situação que se assemelha, é um problema que se assemelha bastante ao problema que nós temos aqui no Montijo, não é? Que é o problema do estacionamento da falta de estacionamento em determinadas zonas, nomeadamente a zona histórica, centro da cidade, etc. Eu agora, se calhar, passava a palavra para o João, para o nosso candidato a Presidente da Câmara, para dar umas palavrinhas e para introduzir aqui o conceito das Smart Cities no Montijo, agora. Não é? Ok. Mas antes disso, gostava aqui de acompanhar as palavras do André com alguma da minha experiência, porque eu, já há muitos anos, quando comecei no mundo da informática, comecei exatamente por esta área do Smart Cities, mais particularmente ligada à área dos transportes públicos, mas ainda assim tive depois contacto com muitas outras empresas que operaram em Portugal vertentes tecnológicas que foram inovadoras no mundo. Por exemplo, começando já pela área dos transportes públicos, o cartão da Hotlis, não é? O Lisboa Viva, foi dos primeiros cartões empresas, não é? Portanto, que agregavam vários operadores e que depois funcionavam como uma forma de intermodalidade, permitindo às pessoas entrar num autocarro ou num metro ou noutro autocarro de outro operador qualquer, sempre com o mesmo cartão, sem nunca ter que andar a trocar, como antigamente se fazia com as cadernetas de bilhetes. Mas mesmo antes disso, tivemos o exemplo da Brisa, que hoje em dia já expandiu o modelo que tem com o identificador para, inclusive, podermos pagar parques e pagar, inclusive, abastecimentos de combustível. E até antes disso, temos, se calhar, a inovação que, bom, de vez em quando o pessoal lembra-se dessa inovação, mas para nós é tão habitual e estamos tão habituados a usar, que é realmente o multibanco, que em 1980 e 90 levava um avanço brutal para a maioria dos países do mundo em relação à qualidade e ao tipo de serviços que eram prestados. Portanto, nós, ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar, nós temos história em Portugal consistente de inovação e de utilização da tecnologia no conceito de uma cidade inteligente ou de um país até inteligente. E realmente é isso que nós gostaríamos de capitalizar aqui para o Montijo, porque o Montijo hoje tem um potencial enorme em termos de capital humano. Nós temos albergado do lado de cá muita gente que fugiu de Lisboa por questões dos preços altos ou para conseguirem ter um estilo de vida um bocadinho melhor por questões do urbanismo, por questões de não estar no meio de uma cidade como Lisboa. E neste momento nós temos de facto esse capital humano, temos um capital humano com conhecimento tecnológico bastante profundo, e nós não conseguimos capitalizar isso, não é? Portanto, este conhecimento é todo aplicado em Lisboa, em Oeiras e ali naqueles concelhos marginais de Lisboa, na margem norte, mas era interessante realmente nós conseguirmos trazer investimento, trazer empresas do setor que efetivamente investam aqui e consigam de alguma forma dinamizar esse capital que existe e tirar daí, potenciar e tirar daí proveito. Porque tal como o André disse, e eu tomei aqui nota, isto está muito ligado com a questão, por exemplo, das startups, não é? E com a questão das universidades. E aqui isso não existe, não é? Portanto, não temos essa cultura no Montijo. Estamos num dormitório. Basicamente é isso que o Montijo hoje é, infelizmente. Mas pode rapidamente deixar de ser. Para isso, efetivamente, há que haver alguém que tenha a capacidade de criar esta relação que o André também falou, de trazer players, de trazer pessoas, empresas, entidades variadas e diversas que tragam um contexto mais global e mais holístico daquilo que é a tecnologia aplicada à cidade. E de facto, no dia em que a gente consiga fazer isso, eu acredito que o resto vem atrás. Porquê? Porque estamos a 10 km de uma capital europeia,
temos já cá os cérebros para interessar e motivar as empresas a vir buscar cá capital humano, temos condições geográficas interessantíssimas, temos o rio em proximidade, portanto temos aqui uma biodiversidade, uma diversidade em termos de perfil geográfico, que é também muito interessante. E, portanto, quando a gente conseguir explorar isto e começar aqui, de facto, a trazer interessados e a promover o interesse nas entidades que têm as capacidades para trazer para cá, de facto, este tipo de conceito, vamos, de facto, conseguir, vamos implementar as Smart Cities no Montijo, de certeza absoluta. Só para terminar aqui a minha intervenção, eu também tive a oportunidade de trabalhar em Tenerife durante algum tempo e, durante esse tempo, ainda na área dos transportes, conheci a realidade de Tenerife. É muito interessante ver que nas Canárias, as Canárias são usadas como uma caixa de Petri, portanto, são usadas como um tubo de ensaio. Há muitas empresas que investem e apostam nas Canárias para experimentar os seus produtos. E isto podem ser produtos tão simples como produtos de cosmético ou carros ou outras coisas assim do género, mas também produtos na área da tecnologia. E então é engraçado ver que uma ilha perdida no meio do Atlântico acaba por ter um dinamismo maior do que uma cidade encostada a uma capital aqui no meio da Europa. Não é? Portanto, há que pensar sobre isto e há que tentar perceber porque é que isto é assim. Não é? Devolvo-te a palavra, Vitor. Ok. O André Tenho, entretanto, aqui... Exato. Não sei se o André... Estás a falar do André Ribeiro? De Oliveira. Estava aqui a dizer que pode responder. Certo. Eu tenho aqui uma pergunta da Lília, que é uma pergunta bastante interessante, que não parece nada fácil. Que é: de que forma é que entendem que uma cidade inteligente traz mais liberdade às pessoas? Não sei se o André quer responder, o nosso especialista. Smart É uma pergunta muito difícil de responder, Lília. Portanto, é de facto aqui um tema forte. E se pensarmos com um chapéu estritamente tecnológico, provavelmente as cidades mais desenvolvidas no mundo tecnologicamente, e por isso, por essa lógica, consideradas, se calhar, mais inteligentes, mais smart cities, são chinesas. E de facto, acho que todos podemos concordar que não será um sítio onde abunda a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de exposição das nossas opiniões. Portanto, de facto, uma cidade inteligente, muito rapidamente, se não tomarmos isso como centro fulcral da discussão, pode se tornar uma cidade que limita as liberdades e não que as desenvolve. Por outro lado, do outro espectro exatamente oposto, uma cidade inteligente, sendo uma cidade com canais digitais implementados entre a Câmara e a comunidade, onde as pessoas possam de forma fácil chegar aos decisores e às pessoas operacionais da cidade, que seja uma cidade que traz automatismos, por exemplo, o estacionamento, por exemplo, as contagens automáticas de água, como a gente estava aqui a falar ainda agora, que facilitem a vida às pessoas, obviamente lhes dá mais espaço, mais tempo, mais liberdade para fazerem aquilo que gostam enfim, e usar o tempo que têm para desenvolver-se a si e capacitarem-se a si e com isso a cidade. De facto, o que é mais importante, e aqui também temos o garante da lei portuguesa e da Constituição portuguesa, é que toda esta tecnologia que se implemente seja sempre implementada com o propósito de facilitar a vida das pessoas e nunca de controlá-las ou de alguma forma monitorizá-las. E, portanto, é um tema que é discutido até recentemente, no âmbito de Lisboa e dos problemas todos que houve na maneira como se trataram de dados pessoais e comunicaram. E, portanto, é muito importante que esta tecnologia, mesmo que seja implementada, e toda a tecnologia tem sempre o seu risco, se fique sempre na mão das entidades certas, que têm as competências certas e que haja uma rede de suporte, de garantia de que essas tecnologias estão a ser usadas única e exclusivamente para os fins a que foram instalados e com isto garantir então a liberdade das pessoas. Espero ter respondido aqui à pergunta, Lília, não era uma pergunta fácil de responder. Não sei se preferem continuar aqui com as perguntas ou passamos aqui para outro tema.
Obrigado pela resposta. De facto, isso é uma parte muito importante, não é? Porque nós lidamos aqui com tanta tecnologia e isso é um ponto importante da privacidade das pessoas e é algo que se fala muito agora nos últimos tempos, não é? Eu vou passar a palavra agora para o André Ribeiro, o nosso candidato à Assembleia Municipal de Montijo. André. Obrigado, Vítor. Sim, e de facto a tecnologia tem o intuito de facilitar a vida às pessoas, não é? E nós, como engenheiros, sabemos que quando desenvolvemos produto, ou pensamos em tecnologia, ou pensamos em alguma ideia, é sempre com o intuito de resolver a vida às pessoas e não dificultar a vida às pessoas. E depois, com isto, logicamente, trará mais liberdade e mais tempo livre para pensar noutras coisas. Mas a minha intervenção aqui hoje era mais num modelo de perguntas e aproveitando aqui a presença do André, que foi uma apresentação bastante clara e até objetiva daquilo que é uma Smart City, tornando aqui a complexidade que se calhar seria o nome de Smart City, o nome inglês, e que nós até pensamos que se calhar é uma tecnologia ou é um conceito caro para implementar numa cidade, e se calhar não é, e é mesmo nesta questão que eu vou... Neste ponto, aliás, que eu vou tocar e vou aqui questionar o André. André, eu vi a tua apresentação perfeita e houve ali um ponto que eu notei que, pronto, nós, e também a ideia que eu tenho, os municípios estão muito dependentes do financiamento da União Europeia para a implementação deste tipo de projetos. Mas é facto que as autarquias e até as entidades particulares poderão implementar e desenvolver este tipo de projetos e deste tipo de tecnologias sem depender de financiamentos da União Europeia. Portanto, logo a partir do momento zero, a partir do momento que pensam em implementar esta ideia, implementar e pronto, e não depender depois dos prazos e depois dos tempos que vêm os dinheiros e de todos estes processos que vão empurrando e vão atrasando cada vez mais o nosso país. A minha pergunta é se tu achas que aqui no Montijo era viável implementar um projeto simples. Eu agora vou dar aqui um exemplo de um projeto que se poderia implementar aqui no Montijo, muito simples, que haverão mais, mas eu agora só mesmo para dar aqui o exemplo, nós ganharíamos a Câmara e queríamos implementar aqui um projeto para o controle de água, para não haver tantas percas de água ou desperdício de água. Deverá haver uma forma de adequar o conceito de perca ou desperdício de água e tu também certamente já vais explicar, mas nós gostaríamos de implementar um projeto desses. Em que medida é que isso era amortizado, se era um investimento caro, qual é que era o benefício que teria para a autarquia, e só para desconstruir aqui a ideia que a maior parte das pessoas possa ter que a tecnologia é cara e que não trará benefícios e depois dificilmente será amortizada e pronto, existe aqui muito esta ideia que as tecnologias são muito caras de implementar e depois se calhar não trará assim tantos benefícios à população. E a minha pergunta era mesmo neste sentido, se nós, primeiro, e aqui resumindo e sintetizando, se as autarquias podem implementar projetos de IoT, de Smart Cities, de tecnologia, sem estar a depender de financiamentos da União Europeia, e depois se é viável e de que forma é que isso trará benefícios à população. Claro. Muito bem, obrigado aqui pela questão, André. Vi que estiveste muito atento à apresentação, muito bem, parabéns. Enfim, e aqui tentando responder aqui aos temas que colocaste. Portanto, começando aqui do ponto de vista de, enfim, gestão, vamos falar de gestão orçamental, gestão dos fundos e como é que tiramos a maior proveito. Vamos lá ver. Nenhuma cidade está condicionada pelo dinheiro que vem da União Europeia para fazer acontecer. Não é isso que se trata. Há vários exemplos em Portugal de cidades que, quem sabe, até conseguem ser muito mais rápidas exatamente porque não ficam dependentes desses fundos. Eu acho que a discussão que às vezes coloca, e é normal que se tenha, havendo esses fundos disponíveis, é obviamente uma mais-valia para a cidade conseguir tirar proveito deles. E como é que isso se faz? E aqui é que entra a resposta aqui um bocadinho à tua questão, André, que é muitas vezes o que faz sentido, até para rentabilizar esses fundos em termos de candidaturas e tempo útil de implementar, as cidades começarem com soluções piloto, em pequena escala, em modo de teste, em modo iterativo, em modo de testar e depois decidir qual é que faz mais sentido para a sua cidade e com isso aprender e com esse processo aprender o que é que de facto se adequa ao problema que estou a tentar endereçar, antes de então avançarem que a parte depois de fundos maiores consigam depois escalar a solução à cidade toda. E portanto faz todo o sentido uma cidade ter um conjunto de iniciativas que servem exatamente para testar
tecnologia, testar soluções para problemas que estão já bem identificados e depois, mais tarde, porque, como tu dizes bem, acaba por ser um processo mais moroso e que tem várias dependências que não dependem apenas da cidade. Quando for a altura de escalar a cidade toda, então aí sim ir atrás dos fundos e perceber como é que podem trazer esse investimento para a cidade. Em relação à pergunta concreta aqui dos contadores de água, e pegando num exemplo, portanto, obviamente que qualquer solução que permita a uma entidade controlar remotamente a infraestrutura que tem que manter, enfim, diz-nos a história que quando damos esse salto para a conectividade e para ter os equipamentos conectados remotamente, traduz sempre em poupanças significativas de custos. Por um lado, o mais óbvio, operacionalmente, as pessoas não têm que se deslocar aos sítios para conseguir saber o estado em que está aquele equipamento. E, portanto, neste caso, os contadores não têm que se deslocar recorrentemente a um contador de água para fazerem as leituras oficiais da entidade gestora de água. Logo aí há uma poupança direta. E, por outro lado, há toda a perspectiva de gestão de risco. Quando os contadores estão conectados, consegue-se detectar imediatamente quando há um problema na rede. Uma fuga, uma perca de água, e com isso poupar toda aquela água, não só do ponto de vista de sustentabilidade, mas também do ponto de vista euros monetários, todo o dinheiro que se poupou por conseguir-se intervencionar e corrigir a situação com, se calhar, 5, 6, 12 horas de tempo ganho, não é? Que acaba por também isso ser o business case, portanto, a razão por que faz sentido fazer o investimento. Finalmente, dar só a nota que, em particular, neste tema dos contadores, muitas das empresas que trabalham nesta área e fornecem estas soluções têm modelos de pagamentos que são mensais. Portanto, as entidades nem sequer têm que, no momento zero, investir e comprar os equipamentos. Não, podem simplesmente diluir esse investimento ao longo do tempo e, à medida que implementam, como começam logo a ter estas funcionalidades de poupança, já estão a ter um retorno positivo daquilo que acabam por ter que pagar para implementar a solução. E, portanto, acaba por ser um bocadinho óbvio que é um balanço positivo, não é? Desde o momento zero, desde o primeiro momento em que se consegue traduzir, implementar e não estar a pagar o investimento e já está a ter o retorno da solução, isto é um business case desde o início que é positivo. Começando pequeno, num piloto, para testar se a população se adapta, e aqui também de encontro que é um dos temas que está aqui no fórum que a Lília levantou, de que de facto os projetos inteligentes, para terem realmente um sucesso, não é só a questão tecnológica, as pessoas, tanto as pessoas que implementam do lado da cidade, como as pessoas que vão receber a solução e vão tirar proveito dela, têm que ser informadas, têm que ser capacitadas, têm que ter informação para perceberem como é que vão tirar proveito daquilo. E, portanto, estes projetos pilotos também acabam por permitir fazer isso. Criar ali um núcleo de pessoas que vão ser pessoas participativas, que vão ajudar a tratar a solução, e com isso aprenderem a usá-la para depois então escalar para a cidade toda e tirar-se o máximo proveito destas soluções de Smart Cities. Portanto, espero ter aqui respondido à questão, André. Sim, respondeste. Sim. Eu dei o exemplo do contador, podíamos dar exemplo de muitas mais necessidades aqui no Montijo, mas pronto, ficamos pelo contador, depois outras oportunidades teremos de falar. Obrigado, André. Nada. Ok, agora temos aqui outra pergunta, desta vez do José Medeiros, que é: como podemos ter uma Smart City preparada para os inflows excluídos? Não sei, João, queres responder? Depois, se alguém quiser adicionar, se o André depois quiser dizer mais qualquer coisa. Eu gostava realmente de responder a essa questão. Dentro daquilo que temos estado a falar, a maior parte destas soluções são transparentes para o município. Ou seja, esta questão do controle dos caudais de água, dos contadores de água, é algo que é gerido de forma central. O município recolhe o benefício. Recolhe o benefício como? Ou porque é alertado de alguma forma para que tem um problema em casa em potencial, ou porque, efetivamente, o município passa a gerir melhor as receitas e, portanto, os custos baixam, logo as taxas baixam. Não é? Outros exemplos de situações em que os infos excluídos acabam por beneficiar disto. O exemplo da ajuda ao estacionamento. Não é preciso ser proficiente na informática ou nas tecnologias da informação para conseguir seguir um conjunto de pistas que dão acesso ao estacionamento que está disponível. Isso já é uma coisa que hoje em dia praticamente toda a gente faz nos centros comerciais e em parques com controle mais fechado.
Inclusive, aqui eu gostava de pegar no tema, porque isto fez-me lembrar um outro aspecto que eu acho muito interessante da parte dos Smart Cities, que é trazer outros excluídos da sociedade para dentro de soluções para que possam estar melhor integrados naquilo que o município ou os serviços do município possam dar, que são, por exemplo, as pessoas que têm problemas visuais, não é? E já há muito tempo que em vários sítios se procura fazer difusão de informação através de smart tags ou através de outros dispositivos que servem de georreferenciação e que permitem depois, através de um dispositivo como o telemóvel, por exemplo, receber informação por meios que a pessoa consegue de facto apreender, ou seja por áudio, ou seja, se o aparelho tiver a potencialidade de escrever em braille, também através dessa linguagem. Passo a palavra ao André, se ele quiser acrescentar mais alguma coisa. Não, é que sim, João, eu deixo aqui mais umas notas e de facto dizer-te que acho que acertaste enfim, naquilo que disseste seguramente, porque de facto uma Smart City não é sinónimo de ser tudo digital e tudo no telemóvel, não é? Portanto, seguramente que há processos que tendencialmente vão poder ser mais eficientes se as pessoas tiverem os canais através do telemóvel para os fazerem. Mas, enfim, como explicaste bem, as soluções smart numa cidade são soluções também que se encontram na rua e, enfim, painéis informativos a dizer onde é que estão lugares livres na zona histórica não é necessariamente uma solução apenas para pessoas altamente desenvolvidas do ponto de vista de tecnologia. Qualquer pessoa conseguirá seguramente perceber onde é que eles estão. Mas aqui teremos outros exemplos também. Vamos lá ver, quando falamos de uma Smart City, não tem que ser apenas soluções tecnológicas. Uma Smart City pode ser simplesmente uma cidade que opte por fechar ruas que antes eram de trânsito, passar apenas a pedonais. E isto também pode ser um projeto para uma Smart City, de repensar a mobilidade de forma mais transversal na cidade, ter canais dedicados para ciclovias, ter uma aposta maior nas soluções de bicicletas e bike sharing e cortar algumas vias que antes eram para carros, ser apenas para pessoas e com isso também dinamizar o comércio local e os espaços para as pessoas estarem e passarem o tempo. E, portanto, isto também são projetos de Smart City. O que eu vos queria dizer é que uma Smart City não tem que estar apenas ligada à parte da tecnologia. E, portanto, seguramente que os info-excluídos ou as pessoas tenham mais dificuldade em trabalhar esse tipo de canais digitais. Por um lado, uma Smart City deve considerar como é que traz estas pessoas para esses canais, porque de uma forma ou outra acabam por ser canais altamente eficientes e que podem beneficiar essas pessoas. Portanto, é importante tentar trazê-los e tentar que eles se sintam confortáveis em trabalhar esses canais, mas ao mesmo tempo, os projetos que existem nas Smart Cities, muitos deles não têm cariz puramente tecnológico do ponto de vista digital. Estes projetos que eu estava aqui a dar um par de exemplos, seguramente beneficiariam toda a gente. E não é preciso ter um telemóvel para se ter proveito deles, naturalmente. Obrigado pelas vossas respostas, João e André. Eu acho que isto fica... A Lídia resumiu aqui muito bem parte do que vocês disseram, com o benefício da tecnologia aplicada ao bem comum, é exatamente para simplificar a vida de todos, nomeadamente a vida dos info-excluídos. Pronto, interessante. Agora passo então a palavra para o Ricardo, um membro do nosso núcleo aqui do Montijo, Ricardo Amado. Olá, muito boa noite a todos. André, muito obrigado, ainda não tinha agradecido pela tua apresentação, muito elucidativa, obviamente, e as pessoas acabam sempre por pensar, então, mas como é que eu vejo isto no meu dia-a-dia? Os exemplos que acabaste de dar no final da apresentação refletiram um pouco isso, de facto. O tema que o André levantou, o André Ribeiro, também é uma coisa que as pessoas conseguem identificar logo no seu dia-a-dia o que é que poderia ser o impacto de uma utilização disso. O João, e bem, referiu que há um conjunto de tecnologias implementadas, ou sem ser tecnologia, já de Smart City, que as pessoas às vezes nem sequer se apercebem. Não falamos, por exemplo, nos semáforos inteligentes para controlar o tráfego nas vias, não é? Que é uma coisa que as pessoas nem se apercebem, mas ela já existe há muitos anos. E eu coloco aqui também um tema que preocupa as pessoas no Montijo, e seria interessante perceber, André Oliveira, como é que nós no Montijo conseguiríamos, partindo do pressuposto que os serviços de limpeza, nomeadamente recolha de lixos,
são subcontratados a terceiros, como é que a autarquia, como órgão de gestão do município, acaba por conseguir ter um controle de que o trabalho é feito e é feito com qualidade, porque os cidadãos queixam-se várias vezes que ou o serviço não é prestado da melhor forma, ou pode haver picos de utilização, nomeadamente agora da pandemia, não é? E como é que nós conseguimos, através de tecnologia ou não, munir a autarquia de sistemas de controle e que deem uma melhor vida aos seus municípios. Ok, obrigado pela questão, Ricardo. Tentando aqui falar um caso muito pragmático. Portanto, neste cenário, enfim, nem todos os municípios funcionam assim, não é? Há municípios que têm internalizado a parte da gestão dos resíduos e as pessoas que limpam, fazem a limpeza das ruas e depois a parte também da recolha dos resíduos dos caixotes do lixo. No caso do Montijo, sendo aqui de facto um serviço subcontratado, é importante às câmaras manterem visibilidade sobre o estado daquilo que eles estão a limpar. E isto, do ponto de vista da recolha do lixo, hoje em dia já é algo muito fácil de fazer, já muitos municípios têm implementados. Por exemplo, Lisboa tem, aqui em Portugal, exemplo em maior escala, mais perto, que tem de facto sensorização para saber o nível de enchimento que há nos depósitos. E, portanto, isto, não obstante a informação que eles podem passar à equipa subcontratada, e devem fazê-lo, não é? No caso do Montijo, é uma maneira de controlar que os depósitos realmente estão a ser esvaziados. E, portanto, é a informação que eles dão ao prestador de serviço para ele conseguir também otimizar e fazer um melhor serviço, e ao mesmo tempo ficam com controle contratual se realmente estão a cumprir então aquilo que é as obrigações do próprio, enfim, sem qualquer tipo de limitação, para depois até implementarem outro tipo de medidas que considerem adequadas para melhorar a limpeza, porque vamos lá ver uma coisa, se os municípios do Montijo sentem que o lixo não é limpo às vezes suficientes, não é pela Câmara agora andar em litigâncias com a empresa que o está a suportar para resolver esse problema, pelo contrário, se calhar vai arranjar mais, e portanto é importante que isto também não seja uma via de fratura, monitorização, ser claro, prestar essa informação às empresas e ter sempre disponível um plano B de conseguir ir então esvaziar os depósitos. Outro projeto também muito interessante que há aqui em Portugal passa por monitorizar a parte das limpezas das ruas através dos carrinhos em si, perceber se os carrinhos estão a andar pelas cidades a uma certa velocidade e se cobrem a cidade geograficamente, enfim, toda, não é? E isto também é algo que se implementa facilmente com um sensor de GPS nos carrinhos e que até é engraçado, porque depois permite, enfim, assim o queiram, implementar até modelos de comparação se há claramente um técnico de limpeza que está a limpar mais do que os outros, está a conseguir fazer um bom trabalho, está a ser mais eficiente e de alguma forma também dar visibilidade disso e dizer parabéns, conseguiste de facto este mês superar os teus colegas, conseguiste superar a média e portanto ainda bem e se calhar, enfim, até para algum tipo de recompensação que vá um bocadinho mais além disso. Portanto, as tecnologias também têm este benefício de incentivar as pessoas a fazer mais e melhor e mostrar-lhes com dados que eles de facto estão a fazer melhor e que estão a fazer bem. E isso motivá-los a sentirem recompensa naquilo, no mérito enfim, na dedicação que metem nas coisas que fazem. Portanto, em termos de gestão de resíduos, é de facto um tema sensível, porque é um tema nefrálgico nas cidades, é preciso ter tratado o tema com peso e medida, sempre em cooperação, sempre em diálogo, mas de facto há tecnologia que já permite, tanto a quem tem de controlar o contrato, como a quem tem que o executar, facilitar muito a vida e melhorar a eficiência e certamente poder assim implementar algumas destas soluções no Montijo. Certíssimo. Acima de tudo, na minha visão, não sendo uma lógica de controle puro, acaba por ser reunir informação para perceber se está dimensionada às necessidades, não é? Exatamente. Corretíssimo. Ok, pronto. Muito obrigado então pela pergunta, Ricardo, e pela resposta do André. E já vamos em quase uma hora de webinar. Hoje alongámos um bocadinho, mas também foi por uma boa razão. Houve sempre perguntas e para além disso tivemos a presença de um convidado especial, a que eu passo já a agradecer de novo. Obrigado André Oliveira. E
E pronto, da nossa parte é tudo. Eu queria lembrar-vos para seguirem as nossas redes sociais e visitarem o nosso website em montijoliberal.pt. Podem conhecer lá a nossa visão para o Montijo e as nossas propostas, incluindo a proposta das Smart Cities que nós temos, que está lá bem detalhada. Depois, por fim, queria lembrar-vos do nosso Café Liberal todas as quintas-feiras às 18h30 no Café da Praça. Quem puder apareça, nós temos muito gosto em falar com todos vós. E já agora, no sábado, vamos ter uma caminhada e recolha de lixos pela ciclovia, como a que nós fizemos agora este último sábado. Se puderem aparecer, é às 9 da manhã e o ponto de encontro é na Rua das Naus, na Praça Dom Sebastião. E pronto, penso que é só. Não sei se há alguém que quer dar uma última nota antes de sairmos. Eu só gostava de agradecer ao André uma vez mais a presença dele. Obrigado, André. Nós podíamos estar aqui a noite toda a falar da aplicabilidade da tecnologia aqui ao Montijo, até porque existe aqui mais projetos onde até a tecnologia se adequa, não é? E se ajusta à eficiência energética e tudo mais. Mas pronto, vamos terminar por aqui. Já demonstraste aqui a forma como pode acrescentar valor aqui ao Montijo e estamos cá para isso, para implementar este tipo de projetos e para tornar aqui o Montijo mais eficiente e mais ecológico e mais amigo dos cidadãos também e da população. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Já agora gostava também de agradecer a todos os que aqui estiveram presentes, seja a participar, seja do outro lado a visualizar, e em particular, obviamente, ao André Oliveira, que veio aqui partilhar o seu conhecimento connosco e clarificar um pouco o que é isto das Smart Cities aplicados aqui a realidades como a do Montijo. Obrigado, André, obrigado a todos.